Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A crise de habitação pode influenciar a eleição autárquica em Lisboa? Bom, a escolha de Alexandre Leitão para a Câmara Municipal de Lisboa explica-se de uma forma muito simples. A capital é muito importante, Lisboa está a ser mal governada pelo PSD e pelo Presidente de Câmara atual e, portanto, o Partido Socialista tinha de fazer uma sua maior aposta. E Alexandre Leitão é a líder parlamentar do PS e é uma das figuras, se não mesmo depois de mim, a figura mais importante do Partido Socialista neste momento, depois de mim e do Presidente do Partido, como é evidente. A escolha de Alexandre Leitão como candidato do PS à Câmara de Lisboa tem um objetivo tácito. Os socialistas pretendem liderar uma coligação pré-eleitoral de esquerda e de se tornar Carlos Moedas. Bloco de Esquerda, Livre e PAN não descartam essa possibilidade porque o nome de Alexandre Leitão é mais consensual à esquerda do que o de Mariana Vieira da Silva, que foi número 2 de Fernando Medina quando este presidiu a autarquia. Quanto ao PCP, os comunistas anunciaram, e já em setembro, a candidatura de João Ferreira. No som de abertura deste episódio, Pedro Nuno Santos explica a opção. Lisboa está a ser mal governada e o PS tinha de fazer a sua maior aposta. A candidatura de Alexandre Leitão, segundo o líder do PS, é a prova disso, na medida em que é a figura mais destacada dos socialistas, a seguir ao próprio secretário-geral e ao presidente. Qual é a importância de Lisboa nas próximas eleições autárquicas? E qual é a importância destas no atual quadro da política nacional? Filipe Teles, cientista político e membro do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, explica-nos qual poderá ser o impacto da atual crise da habitação nestas eleições. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Caro Filipe Teles, obrigado por ter vindo ao P24 de hoje. O PS fez uma grande aposta nas eleições autárquicas ao escolher Alexandre Leitão como candidato à Câmara de Lisboa. Qual é que acha que poderá ser o impacto nacional de uma eventual vitória local do PS? Ou, dito de outra forma, uma vitória de Alexandre Leitão é mais do que uma vitória do PS em Lisboa? Muito obrigado pelo convite. Há naturalmente algumas repercussões deste eventual resultado. Não é? Representaria, em primeiro lugar, uma recuperação de uma autarquia de grande importância para o Partido Socialista após a derrota em 2021 para Carlos Moedas. E uma reconquista que reforçaria a posição do PS no contexto político nacional, mostrando até alguma capacidade de mobilização e de resposta às expectativas de eleitores, eu diria de alguma forma até surpreendente, eleitores urbanos. E depois, por outro lado, a liderança, e aqui convém sublinhar isto também, a liderança de uma mulher numa das principais câmaras do país também teria impacto simbólico relevante, maior participação feminina em cargos de decisão e cujos números em termos de presidências de Câmara em Portugal continua a ser particularmente reduzido. Também, e se calhar uma terceira nota, o poder fortalecer a posição interna de Alexandre Leitão dentro do próprio Partido Socialista. Eu acho que parece-me que é importante ainda sublinhar que as eleições autárquicas em Lisboa e Porto, e aqui acrescento o caso do Porto, transcendem muitas vezes os contextos locais e têm implicações políticas que influenciam o país, quer ou em particular pelo peso simbólico político que têm e funcionam por isso muitas vezes, ou são lidas muitas vezes como um mecanismo até de projeção nacional dos resultados, eleições vistas frequentemente como indicador do estado político, uma espécie de barómetro do estado político nacional. São testes a lideranças, normalmente a meio ou em processos de ciclos legislativos e os partidos utilizam as campanhas quer em Lisboa, quer no Porto, para consolidar, e outras cidades de maior dimensão, consolidar as suas posições. E por fim, talvez esta nota possa ser relevante, dado o histórico das presenças de Câmara em Lisboa, também, isto reforçando a questão da posição interna de Alexandre Leitão, aquilo que podemos designar como o berço de lideranças políticas. A Câmara de Lisboa tem sido sempre uma oportunidade para aquilo que até alguns costumam designar de trampolim político para outros Fala de Jorge Sampaio, fala de António Costa, não é? Por exemplo. Uma coligação pré-eleitoral liderada por Alexandre Leitão pode também ser o pronúncio, dado o seu perfil, de uma coligação de esquerda em termos nacionais, reeditando a experiência. Não sei se um pronúncio ou um teste, não é? Sim, um teste. Acha que poderá ser um teste? Sim, um pronúncio ou um teste para uma eventual coligação de esquerda em termos nacionais. Recordamos que o líder do Partido Socialista foi o homem que foi acompanhando e sendo muito favorável ao
funcionamento do modelo designado da geringonça, mas há aqui um conjunto de fatores que importa considerar nessa eventual possibilidade. O contexto político nacional pode ser de facto entendido como uma espécie de laboratório para experiências de coligação nacional. As coligações autárquicas são frequentemente espaços de experimentação para alianças políticas a nível nacional, e no caso de Alexandre Leitão, uma coligação em Lisboa que envolva os partidos de esquerda, por exemplo, o PS naturalmente, mas o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, poderia servir como exemplo de viabilidade para o entendimento entre as forças políticas que já governaram o país também em entendimento em 2015 e 2019. Agora, também sabemos que as experiências de coligação nem sempre se traduzem numa realidade nacional. Aliás, Lisboa teve essa experiência há algumas décadas atrás de coligações à esquerda que não tinham a respectiva correspondência a nível nacional. E há ainda que considerar aqui um aspecto que me parece relevante, que é a dimensão estratégica do ponto de vista eleitoral quanto ao papel do PS ao nível nacional e da Alexandra Leitão ao nível local. Ou seja, a Alexandra Leitão, que pode capitalizar a sua proximidade com algum centro do Partido Socialista, também pela experiência governativa, isso pode ter um peso importante, e pode ser estratégico a nível local nas eleições em Lisboa, procurar este centro eleitoral. Por outro lado, a nível nacional, o PS tem procurado as alianças ou necessitará das alianças à esquerda, e portanto pode haver aqui diferenças do ponto de vista estratégico em eleições locais e em eleições nacionais que não permitem transformar imediatamente este laboratório local numa possibilidade de coligação a nível nacional. Mas vai muito depender do que vai ser, de facto, a estratégia de Alexandre Leitão e do Partido Socialista para as eleições em Lisboa. Todas estas eleições vão ocorrer antes das presidenciais. A eleição em Lisboa será a mais importante, a mais determinante. Nesse cenário de coligação à esquerda, a direita poderá também ter tendência a experimentar, a fazer o teste de uma união, embora deixando o Chega de parte? Pois, o cenário da polarização da situação política em Lisboa, com a organização de blocos políticos mais definidos, depende de muitos fatores e no caso da direita, em particular, vai depender do que são as expectativas de Carlos Moedas relativamente às suas condições eleitorais. Dito de outra forma, parece naturalmente mais simples uma unidade da designada direita tradicional, ela pode acontecer, ou até com a proximidade que já se tinha testado e que depois, mais próximo do ato eleitoral, acabou por não acontecer, que era com a Iniciativa Liberal, e portanto aqui o posicionamento de Carlos Moedas na leitura que faz, quer do CDS, quer da Iniciativa Liberal, poderá, e com naturalmente o acordo destes partidos, testar esta coligação mais à direita, e dependerá também da análise que faz da sua capacidade de mobilizar estes partidos para atrair mais votos do centro-direita. O papel do Chega aqui é determinante, naturalmente. Determinante porque o Chega não tem nada a ganhar em nenhuma das eleições com nenhuma coligação. A postura, a atitude, a estratégia de comunicação, de diferenciação, de polarização é de se permanecer sempre, e ganhará sempre com isso, permanecendo isolado, e naturalmente a Carlos Moedas e ao Chega, eu diria ao centro-direita em Portugal, também não parece haver nenhuma vantagem neste momento em qualquer coligação que o Chega. E portanto, a testar, como perguntou e bem, a testar dentro daquilo que tem sido as experiências de coligação à direita, parece-me possível, não é necessariamente uma consequência de uma coligação à esquerda, será isso sim uma avaliação que o PSD e Carlos Moedas farão das suas condições eleitorais no momento em que a situação se colocar. Uma coisa é certa, a formação de uma coligação liderada por Alexandre Leitão na Câmara de Lisboa teria um impacto direto na discussão sobre esta polarização a nível nacional, isso sim, um impacto imediato na polarização em Lisboa e sobre a nova possibilidade de formação de blocos à esquerda e à direita em Portugal. Esse é um debate que iria acontecer independentemente de depois de ter tradução a nível nacional ou não, mas acontecerá
na discussão pública, certamente. Falando de uma das suas áreas de investigação, o território, nestas eleições provavelmente teremos um novo dado, que é o dado da demografia. As sociedades das principais cidades portuguesas têm vindo a alterar-se com fatores demográficos, aquilo que nós chamamos a gentrificação. A atual crise de habitação e as transformações que implicam nos principais concelhos pode ter um impacto nos resultados eleitorais destas autárquicas? Essa é uma pergunta particularmente relevante e importante para um contexto que, para quem observava o comportamento eleitoral ao nível local em Portugal, pode significar uma das principais alterações. Ou seja, se olharmos para alguma estabilidade no que eram as escolhas e que estavam muitas vezes determinadas não apenas por algum reflexo do que eram as tendências nacionais, dos partidos a nível nacional, naturalmente uma avaliação do que era a prestação autárquica em curso, não é, do mandato anterior e, portanto, penalização ou prémio dessa matéria, muito centrada numa pessoalização, numa personificação dos candidatos ou das candidatas às lideranças dos executivos municipais e, portanto, havia aqui condições que eram conhecidas como fatores que explicavam, de alguma forma, os resultados. Eu creio que este aspecto demográfico vai introduzir de forma muito significativa uma alteração naquilo que eram os padrões habituais de análise dos resultados eleitorais e do comportamento eleitoral ao nível local. Nós não temos ainda grande evidência que nos permita dizer que isto acontecerá ou acontece em Portugal. Agora, de experiências em outros países, resultados e da análise de outros resultados em outros países, é possível verificar que mudanças na demografia do eleitorado, particularmente no seu perfil socioeconómico, resultante, por exemplo, daquilo que é normalmente designado por gentrificação de alguns centros urbanos, que acontece com a grande pressão turística, a alteração do perfil demográfico, da saída do chamado eleitorado mais com menos posses, com menos capacidade de continuar a viver no centro das cidades, e o caso de Lisboa é paradigmático aqui com os custos da habitação. Este vai alterar significativamente a composição demográfica, os grupos de baixo rendimento são deslocados normalmente para os municípios de periferia destas grandes cidades, enquanto os residentes de maior rendimento, frequentemente com diferentes orientações políticas, tendem a ocupar estes centros urbanos. E se virmos, por exemplo, resultados em eleições em cidades dos Estados Unidos, ou na Europa, em Berlim, em Londres, e há dados sobre isto, afetaram significativamente os resultados ao nível local, já que estes novos moradores têm preferências políticas distintas. Há também aquilo que podemos designar por uma erosão do eleitorado tradicional, até uma redefinição de prioridades locais. Há 2 estudos interessantes, um sobre o caso de Barcelona, tradicional nestes estudos sobre a gentrificação dos centros urbanos, mas também de Paris, que mostraram como partidos de esquerda enfrentam dificuldades para manter apoios nestas áreas, designadas de áreas gentrificadas. E, portanto, há aqui um efeito de penalização indireta, não é uma penalização política direta, mas indireta, por perda de eleitorado ou mudança do eleitorado, que tende a penalizar os partidos mais tradicionais do centro-esquerda nestas zonas urbanas, passando esse eleitorado para as designadas áreas metropolitanas e de territórios de periferia destes centros, e o eleitorado de centro-direita a ganhar, ou se quiserem os candidatos de centro-direita a ganhar eleitorado nestes centros urbanos. Portanto, há aquilo que podemos designar de alguma tendência, e é isso que os resultados em outros países têm demonstrado, uma tendência de polarização territorial. Com estes comportamentos e preferências em termos de políticas públicas, preocupações diferentes, preocupação por uma habitação acessível, investimentos em turismo, ou, por exemplo, preocupações com mobilidade sustentável, sustentabilidade ambiental, são temas de agenda de políticas públicas que passaram a ser dominantes nas cidades que estão a passar por estes processos, quando os temas de mobilidade, acesso, habitação, etc., passam para segundo plano em outros territórios. Filipe, muito obrigado por ter vindo ao P24 para nos ajudar a pensar sobre o que é que será a próxima eleição autárquica. Muito obrigado pelo convite. Honesto e sincero, a estabilidade social e política é a nossa prioridade das prioridades.
Nas primeiras palavras, como novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo prometeu um país mais seguro e um reforço do combate à corrupção. Daniel Chapo tomou ontem posse como presidente de Moçambique com confrontos nas ruas. O líder da Frelimo subiu ao poder com promessas de luta contra a corrupção e de pacificação política, mas os protestos violentos contra os resultados eleitorais continuam em Maputo. A polícia tentou dispersar os manifestantes com tiros nas ruas. Não perca o episódio de hoje do podcast Na Terra dos Cacos com António Rodrigues e Elísio Macamo sobre a atual situação de Moçambique em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.